Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Igor, eu tô aqui com a minha parceira de trabalho, Ana. A gente vai apresentar o nosso trabalho da matéria que é o Robson Play. E pode ir pro próximo. Nessa apresentação, a gente vai apresentar alguns dos documentos que a gente teve que desenvolver ao longo da matéria. Os temas que a gente escolheu foram o TEP, o termo de abertura do projeto, o cronograma, o IER, os custos do projeto e o nosso gerenciamento quanto à qualidade do projeto. Pode passar. Começando com o termo de abertura do nosso projeto. ah, o nosso projeto, a ideia é criar um programa, um sistema, um software, onde o seu objetivo é ser um aplicativo onde as pessoas possam emular jogos. Praticamente o nosso aplicativo ele tem a ideia de que a gente cria uma plataforma onde as pessoas podem colocar os seus emuladores que eles tenham baixado em seus computadores e abrir uma sala para que eles possam chamar outras pessoas, amigos, conhecidos, pessoas que encontraram na internet, para entrarem nessa sala e poderem usar desse emulador e jogarem jogos juntos. Basicamente, a nossa ideia do projeto é facilitar a emulação de jogos para as outras pessoas poderem jogarem juntas. Que atualmente, quando a gente fala de emulação, é principalmente emulação de jogos de uma forma mais solo, porque não existe nenhum programa que permita que você possa jogar em conjunto um emulador, que é normalmente jogos antigos, jogos que você precisa de um emulador hoje em dia para jogar, eles tinham apenas uma forma de multiplayer, uma forma de jogar com outras pessoas de forma localmente, ou seja, do lado da pessoa utilizando a mesma máquina. A ideia do projeto é que não seja preciso, que a gente consiga meio que burlar essa necessidade de ser na mesma máquina e fazer como que as pessoas estivessem jogando as duas em uma só máquina, mas elas estão cada uma em sua casa, seu computador diferente. E basicamente a justificativa é como jogos antigos têm essa limitação e a gente teve essa ideia principalmente por conta de jogos de luta. A gente teve o apoio de um patrocinador, que no caso foi a Ivo, para que a gente desenvolvesse este aplicativo, que a ideia é você vai poder criar essas salas, colocar seus emuladores e colocar os jogos nesses emuladores para que as pessoas possam jogar de forma conjunta. Junto disso, a gente fez a possibilidade de que essas salas também se transformassem em transmissões, como se fosse na Twitch, onde uma pessoa ela pode transmitir um jogo que ela está jogando para que outras pessoas assistam. E com essa nossa parceria surgiu a ideia de a gente transformar essas salas em como se fosse as salas para assistir os jogos do torneio da EVO, que é basicamente uma corporação que faz campeonatos de jogos de luta. E a ideia seria de que eles utilizariam esse sistema para que, caso eles tivessem eventos online, não fosse presencialmente, eles poderiam jogar esses jogos antigos e transmitir eles ao mesmo tempo. O gerente do nosso projeto é eu mesmo, Igor dos Santos Meura. O início se deu no dia 16 de agosto de 2024. A previsão de conclusão é para dia 12 de dezembro de 2024. E o orçamento do nosso projeto está pelos 250 mil reais. Pode seguir. E agora eu vou passar a palavra para Ana para ela falar sobre o cronograma e o IAP. Ah, o cronograma.
como foi dado ali, o início do projeto foi em 16 de agosto e ele vai terminar então dia 12 de dezembro, na próxima semana. É, a data a gente verificou, né? Então, a análise de requisitos ela ficou mesmo no período de agosto, onde foi tirado o design também do sistema, foi em conjunto ali, bem perto, bem próximo às datas, para a gente poder deixar com melhor eficiência para os usuários. Logo em seguida, a gente começou trabalhar, focou um pouco, bastante, assim, nessa parte de design e focou principalmente no desenvolvimento das funcionalidades, né? Principalmente rodar o emulador, que é algo que tinha um certo nível de complexidade e a gente deu um prazo de 2 meses, quase, acho que é um mês ali, para fazer esse desenvolvimento. O restante, como desenvolvimento de interface, de usuários, transmissões e das sessões, elas ficam nessa parte no desenvolvimento do ambiente para rodar o emulador. Né? Com base no que foi retirado dos requisitos, a gente viu que precisaria, né, ter aquela segurança ali com os usuários, as transmissões, né, aquelas questões de posso jogar publicamente ou privada, ser uma sessão privada, ou, e também fazer esses links para que pessoas exclusivamente entrem em salas privadas. Logo disso, a gente fez uma questão de qualidade do nosso software para garantir, né, com o nosso fornecedor a entrega de um produto adequado. E a gente fez um período de teste entre 4 e 22 de novembro, ali dando um prazo de fazer testes unitários, de validação, integração e tudo mais. Além de fazer a implementação do lançamento, né? Então, como a Evo ela é uma plataforma para jogos, e principalmente eles precisavam fazer todo esse lançamento para os compradores e também os futuros usuários, né, do nossos sistemas, eles precisavam fazer toda essa questão de implantação do lançamento do software. E logo após isso, né, após esse lançamento e a gente vê o funcionamento, a gente fez o treinamento e suporte, né, para que tenha aquela manutenção do cronograma já do software e que garantia a qualidade dele até o seu ciclo de vida, né? Para ele continuar. Bom, a gente vai falar aqui um pouco dos custos, como foi dividido, né, essa parte de custos. O nosso custo, orçamento, limite, né, foi 250 mil, oferecido pelo fornecedor. E assim a gente conseguiu fazer um gráfico mostrando exatamente aonde foi gastos esses 250 mil, né? A maior parte foram no desenvolvimento das funcionalidades, porque, como a gente falou, era o principal objetivo era rodar esses emuladores de forma simultânea para os dois jogadores. Então a complexidade estava ali do projeto e a gente conseguiu focar grande parte do orçamento ali. Além que a outra parte grande era o design do aplicativo, pois como os jogadores eles podem passar muitas horas jogando, a gente tinha que fazer um design confortável para que o usuário ele se sentisse agradável, né? Principalmente porque são jogos para você se sentir, para você se desestressar e tudo mais. Então você acaba tendo um design mais confortável. A gente fez a parte de lançamento do aplicativo ali, a um 4%, o treinamento dos nossos desenvolvedores ali, para que ele tenha essa manutenção e permaneça, né, por muitos anos no mercado. Além do teste de usabilidade e qualidade, né, a gente deu 9% porque, como eu falei, é uma interação maior entre os usuários. Então, é necessário que tenha esse teste de usabilidade ali para eles saberem utilizar aquela plataforma. E quase 10% ali para reserva de contingência para caso desse erro no projeto, né? A gente deixou aquela reserva por garantia, né? Uma segurança ali se caso desse algum erro no projeto ou na sua execução e tivesse que sair do nosso custo. Então a gente deixou uma reserva ali o suficiente para que não acontecesse nada. E agora eu passo a palavra para o Igor para falar um pouco da qualidade do nosso software. Bem, partindo um pouco para nossa plano de gerenciamento da qualidade.
O principal objetivo desse nosso plano sempre foi a parte de garantir que o aplicativo conseguisse fazer essa emulação compartilhada entre os usuários. E é a parte principal do nosso projeto. Então, se a gente acabar tendo algum erro nessa parte da emulação compartilhada, que seria a parte de que vários usuários pudessem entrar em uma sala e jogar em conjunto, praticamente todo o propósito do aplicativo iria por água abaixo. Então, quando a gente fez o nosso plano de gerenciamento de qualidade, a gente focou principalmente na parte de garantir que essa emulação ela não tivesse problemas e, caso ele tivesse algum problema, fosse o mínimo possível. Começando pelos requisitos, um dos requisitos que a gente decidiu que poderia ajudar muito na qualidade é a documentação detalhada dos requisitos, tanto os funcionais quanto os não funcionais, e incluindo até mesmo a parte de testes. E seria, quanto mais detalhado a gente souber o que a gente precisa fazer, menor a chance da gente acabar criando funcionalidades que acabam dando problema, entram em conflito, ou que tenham uma segurança muito fraca ou um desempenho muito ruim. E mesmo se a funcionalidade estiver funcionando e ela tiver um desempenho muito abaixo, tiver travando, com muito lag, acaba sendo uma péssima experiência, porque, querendo ou não, quando você está jogando de uma forma local, você não tem nenhum desses problemas que dá na internet. Tipo, você fica para trás por conta de lag, você manda o emulador fazer uma coisa, ele faz depois de um segundo. Então, esse foi um dos primeiros requisitos que a gente pensou. E também a gente colocou o requisito de especificar principalmente a qualidade do código, como a legibilidade, deixar ele mais modular e praticamente facilitar ao máximo a manutenibilidade do código, deixar ele mais fácil de realizar manutenção, porque caso alguma coisa dê problema, se o código tiver uma confusão, vai demorar, por exemplo, um mês para tipo, resolver um problema que talvez se a gente tivesse feito um código de qualidade desde o começo, poderia ser resolvido em menos de uma semana, talvez. Partindo um pouco para metodologia de como a gente fez esse gerenciamento da qualidade, a gente utilizou a metodologia Agile para desenvolver de uma forma interativa e incremental. No caso, a gente tinha nossas equipes que desenvolviam as funções, a parte do front-end do nosso aplicativo. E basicamente a ideia seria a gente ir desenvolvendo essas funções aos poucos e adicionando ela aos poucos no aplicativo e dando feedback contínuo para o cliente para vendo o que ele achou da funcionalidade, se precisa mudar algo, se está do jeito que ele esperava e por aí vai. Outra metodologia que a gente utilizou foi a implementação de revisão de código e a integração contínua, os testes. E basicamente a gente aplicou a parte de todo o código que é criado, ele precisa ser revisado por outra pessoa, seja de um cargo maior ou por outras duas pessoas. Ah, a parte de integração contínua de testes, basicamente antes de integrar um código, dá uma bateria de testes automatizados para garantir que o código esteja com a qualidade que a gente espera. E quanto às partes dos processos da garantia, qualidade e o controle da qualidade, a gente, como eu disse, a gente focava principalmente nessa parte de realizar testes de unidade, de integração, a parte de revisar o código por pares. E quando a gente escreve um código, muitas vezes a gente deixa passar muitas coisas. Com a revisão, provavelmente dá para encontrar melhorias, encontrar erros que a gente não percebeu antes e por aí vai. E outra parte do processo seria o próprio controle, que no caso seria fazer os testes de aceitação com o próprio usuário final, que no caso seria a Evo.
entregar a ferramenta para ele, às vezes, provavelmente quando a gente fecha algum dos marcos importantes do projeto, entregar para ele, ver, deixar ele utilizar a ferramenta para ver se tá com a qualidade que ele espera, se ele quer que a gente mude alguma funcionalidade ou que melhore alguma função que já esteja implementada. E quando a gente vai para o gerenciamento, ah, praticamente as ferramentas utilizadas, a gente utilizou principalmente o Trello para a gente rastrear os problemas e acompanhar o progresso da criação da nossa aplicação. Os testes automatizados a gente fez eles utilizando o Selenium para garantir que a funcionalidade estivesse corretamente implementada no aplicativo e em vários ambientes. No plano que a gente fez de melhoria contínua, a gente fazia retrospectivas regulares do que já estava feito para a gente ver o que podia ser feito para melhorar essas funcionalidades que já foram implementadas. E, como a gente já comentou antes, a implementação incremental com base no feedback do que o cliente nos deu. E, basicamente, foi isso. É basicamente isso que a gente fez no nosso gerenciamento de qualidade. E essa é a nossa apresentação. É. Esses 4 documentos. Muito obrigado.